Depois de calmarias e temporais, nos olhos molhados da despedida, lutando por sonhos, trocando ideais. Sempre que houver mais de um coração pulsando na mesma dor, não há como esconder, são marcas de um grande amor. Nas fases longas de frases curtas. Essa já é a 5ª semana que a gente dedica para conversar sobre família. Dentro desse tema, dentro dessa série, Família Viral, um modelo para curtir e compartilhar. Na primeira mensagem, nós temos um bom papo aqui sobre o casamento ideal, vendo que o casamento ideal não é aquele em que a gente encontra a pessoa ideal, que a pessoa ideal não existe. O casamento ideal é aquele onde nós nos posicionamos com a motivação ideal. E a motivação ideal, sem dúvida alguma, é a motivação de fazer o outro feliz. No segundo encontro, nós conversamos sobre o marido dedicado, e percebam, é marido dedicado e não delicado, ok? Se você não entendeu a piada, dá uma olhadinha nessa mensagem, porque vale a pena, foi realmente impactante para nós que somos homens. Conversamos também sobre esposas. Na terceira mensagem foi um tempo especial, onde a gente abordou um tema que é muito espinhoso, que é a questão da submissão da mulher, da postura da mulher para com o seu marido, na edificação da sua casa. Se você não esteve por aqui, lembre de dar uma passadinha no YouTube e conferir essa mensagem, vale a pena. Domingo passado nós conversamos sobre filhos obedientes, completando aí o quadro de um cenário ideal para ser curtido e compartilhado. Como é bom a gente ver uma família onde as coisas funcionam, onde os filhos vão sendo educados pelos pais. Ao longo dessa semana eu conversava com uma pessoa que disse assim para mim: Renato, mas eu tenho muita dificuldade com isso, porque eu descobri que o meu filho, a minha filha, não tem limites. E não tem mesmo. Limite não vem no pacote. Limite a gente impõe, a gente coloca como educador. Nós fomos levantados por Deus para exercermos esse papel na vida dos nossos filhos. E com certeza, pais que se aventuram nessa direção contribuem para a edificação da família. E com o passar dos anos, os filhos reconhecem a nossa dedicação, o nosso empenho e são gratos a nós por tudo que a gente fez. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o ambiente de graça. Nós precisamos cultivar não apenas a lembrança de papéis dentro de casa, mas de um ambiente que seja propício à paz, que seja propício à harmonia, que seja propício ao amor. Cultivar um ambiente de graça, ok? Preparados? Então apertem os cintos, porque a gente decola a partir de agora. Introduzindo o tema, toda casa tem uma lata com lixo que se acumula e que precisa ser esvaziada com frequência. Quem não esvazia a lixeira continua vivendo num ambiente sujo e mal cheiroso. 2 práticas são necessárias na limpeza da casa. Em primeiro lugar, colocar o lixo no lixo. E de tempo em tempo tirar o lixo de dentro de casa e descarregá-lo. Quem não faz a segunda etapa desse processo continua contribuindo para que a casa permaneça suja e mal cheirosa. Da mesma forma, toda família, em meio aos seus conflitos naturais, também produz lixo.
E isto é inevitável, pois toda convivência é uma convivência com alguém imperfeito. Simples assim. Você certamente convive com alguém dentro de casa imperfeito. Essa é a regra e ninguém se exclui dessa regra. Isso é inevitável. E por sermos imperfeitos, 2, 3, 4, 5 dentro de casa, nós acumulamos muito lixo como fruto dos nossos conflitos inevitáveis. O casal que diz que nunca briga, está mentindo. Ou então, vive uma relação platônica de vidas paralelas, tão emocionalmente distantes, que ferir o outro é praticamente impossível. E isso significa que eu definitivamente não acredito em famílias que parecem perfeitas. Para falar a verdade, quando eu olho uma família tentando se parecer perfeita, eu fico muito preocupado. Porque essa é a tentativa de esconder algo muito sério através de algumas práticas, de algumas posturas e de um jeito aparentemente nobre. Não existe família perfeita. Não existe. Todos nós temos as nossas dificuldades dentro de casa. E é bom poder saber disso e relembrar isso nesse momento de conversa, porque aí a gente se sente em volta da mesma mesa, com os mesmos problemas. Os problemas que a gente vai conversar aqui hoje são os problemas da sua casa, mas são os problemas da minha casa também. São os desafios da sua família, mas são os desafios da minha família também. Assim sendo, o que nos resta é esvaziar a lixeira. Se todo mundo aqui é imperfeito, se todo mundo aqui produz lixo como fruto do seu conflito, nada melhor do que esvaziarmos a lixeira. Levar para fora de casa tudo aquilo que compromete o ambiente e, dessa forma, poder edificar uma família que promove a glória de Deus. A gente não quer simplesmente aqui criar uma família que nos satisfaça e que gere o nosso bem. O nosso objetivo maior é cultivarmos uma família que glorifique ao Deus que nos criou, ao Deus que nos chamou das trevas para a luz. Nós precisamos glorificar a Ele, através da nossa vida, da nossa postura e da nossa família. O Dr. John Gottman é um cientista psicológico que ficou muito conhecido no mundo inteiro por seu trabalho de observar o modo como os casais interagem em sua intimidade. A especialidade do Dr. John Gottman é a vida conjugal. A vida conjugal e os seus dilemas, as suas crises, os seus problemas. Ao longo de 16 anos, ele observou 49 casais em um apartamento, registrando tudo o que podia ser registrado. Tudo, absolutamente tudo. Os olhares, as reações bruscas, o batimento cardíaco de marido, o batimento cardíaco de mulher. Às vezes, alguns desses medidores estouravam, por conta das crises, dos problemas, da gritaria, e ele analisava absolutamente tudo como diretor de um programa tipo Big Brother Brasil. Em 91% dos casos, ele conseguiu prever se o casamento daqueles casais falharia ou obteria sucesso. Em 91% dos casos, ele acertava. Ele batia o olho nesses casais e buscava encontrar ali 4 problemas essenciais, 4 conteúdos de lixo que normalmente estão presentes na vida de um casal que se divorcia. E quando ele encontrava essas coisas, ele logo afirmava: esse casal não dura muito. Em 91% dos casos, ele acertava. Ele então fez uso de uma expressão bíblica, que é a expressão dos 4 cavaleiros do Apocalipse, para se referir aos 4 cavaleiros do Apocalipse conjugal. E ele diz: olha, quando esses 4 cavaleiros estão presentes numa relação, pode aguardar, vem divórcio pela frente.
E em 91% dos casos, ele acerta. O primeiro cavaleiro é a crítica. Uma crítica voraz. Diferente da reclamação, que consiste em apontar algo no parceiro que você considera irritante, desagradável ou frustrante, a crítica vai além e ataca o caráter, a personalidade do outro. Trocando em miúdos, a reclamação ataca o problema, a crítica ataca a pessoa. E essa é a diferença. Problemas dentro de casa, todo mundo tem. Críticas a respeito do comportamento do outro, todos nós temos, e isso é salutar. Falar a respeito dessas coisas com o nosso cônjuge, com os nossos amigos, com a namorada, com o namorado, é natural. O problema é quando a gente foge da esfera do problema, da situação, do comportamento e começa a tecer críticas sobre a pessoa, sobre a personalidade do outro, estigmatizando o outro, diminuindo o outro através de algumas das nossas palavras. Esse cavaleiro do apocalipse conjugal tem encontrado espaço dentro da sua casa? Tem encontrado espaço na sua relação com a sua esposa, com o seu marido? Tem encontrado espaço na relação com os seus filhos também? Você consegue se concentrar nos problemas sem agredir e diminuir a pessoa que está ao seu redor? O segundo cavaleiro do apocalipse conjugal é o desprezo. O desprezo equivale à demonstração de repulsa pelo parceiro por meio de apelidos, zombaria, humor mordaz ou ironia, como a gente costuma chamar, menosprezo e também linguagem corporal. Dá só uma olhadinha na linguagem corporal que ele destaca como algo proveniente desse cavaleiro do apocalipse conjugal. Rodar os olhos, bufar. Quando o marido passa, a mulher... Quando o outro passa... Encarar, fitar os olhos com aquele olhar de eu quero matar você. E se eu tiver condições de fazer isso, eu faço. E se eu não matar você, eu me mato. Fazer cara de desprezo. Aquele olhar de que nojo, que desprezo. Que perca de tempo conviver com uma pessoa assim. Que desproposital existir um ser como ele ou como ela. Parece pesado, mas é exatamente isso que alguns de nós experimentam dentro de casa, não é verdade? Você é uma dessas pessoas que percebe esse sinal, esse cavaleiro marchando dentro da sua casa. Tome cuidado. O terceiro cavaleiro é a atitude defensiva. A atitude defensiva ocorre quando a pessoa culpada se recusa a pedir desculpas ou a recuar do conflito. Mais uma vez, conflito todo mundo tem. A questão é como a gente resolve esses conflitos, como a gente encara esses conflitos, se a gente continua mantendo a capacidade e a lucidez para dizer, fui eu errei, nesse quesito eu pisei na bola, me perdoe, com humildade. Ou não. Ou nunca ter condição de dizer assim, fui eu. Sempre jogando a culpa para o outro e sem ter coragens para recuar do conflito. Em vez disso, a pessoa culpada acha desculpas para o comportamento adotado, sempre há uma justificativa, algo que o abone, algo que transfira essa responsabilidade para o outro. Chega até a culpar o parceiro.
na tentativa de se mostrar moralmente superior. E quando, no meio de um conflito, os dois ficam tentando mostrar sua superioridade e começam a viver como quem joga a queda de braço um com o outro, diz esse psicólogo, John Gottman, a coisa vai de mal a pior. O cavaleiro conseguiu morada e o divórcio é praticamente inevitável. E, em quarto lugar, o quarto cavaleiro é chamado de a construção de barreiras. A construção de barreiras significa parar de trabalhar pela união e tomar a decisão de viver de forma paralela. Aqui, um dos dois foge do conflito. Eu não aguento mais a gritaria, eu não aguento mais essa tendência de um tentar se colocar como superior diante do outro, então eu vou sair desse negócio, mesmo vivendo dentro de casa. E passo a viver dentro de casa como um verdadeiro divorciado, com uma vida paralela, sonhos paralelos, perspectivas de vida paralela. Aqui se inclui uma vida financeira paralela. Você com a sua conta, eu com a minha. Você com o seu nível de vida e eu com o meu. Gente, parece brincadeira dizer isso. Mais uma vez, em Campinas, eu conversei com um casal onde um dos cônjuges disse exatamente isso. A gente está tendo dificuldade porque ela tem um nível financeiro e eu tenho outro. Dá para perceber o tamanho do absurdo? Dois que vivem juntos, que repartem o próprio corpo, a mesma cama, mas não conseguem dividir a mesma conta bancária. Aqui também inclui uma vida social diferente, onde os amigos são todos diferentes. Os círculos são todos diferentes. E nunca nenhum dos lados procura se esforçar para estar no círculo do outro. Uma vida paralela, uma vida separada. Aqui também se inclui uma vida espiritual separada, sem nenhum tipo de encontro, de convergência na busca por Deus, na busca por alguns princípios para reger a família, para reger a criação dos filhos. Complicado demais. E até mesmo a opção em dormir em quartos diferentes. Em 85% dos casos, os maridos é que são responsáveis pela decisão de iniciar uma vida paralela. Em 85% dos casos. Porque muitos homens hoje em dia não querem mais conflitos, não. E é mais fácil, é o caminho mais curto. Eu não vou entrar nesse conflito, eu não vou entrar nessa Bíblia. Então, sai com os amigos que você quiser sair, frequente a igreja que você quiser frequentar, faça o que você quiser da sua vida. E se a gente cruzar na hora do jantar, a gente cruzou. E se a gente cruzar de madrugada com vontade de ter relação sexual, a gente tem. E quando não cruzar mais, não cruza mais. Tudo bem. Casados, vivendo uma vida paralela. Esse cavaleiro do Apocalipse tem chegado perto da sua casa? Tem encontrado lugar na sua relação com a pessoa a quem você prometeu amar para o restante da vida? Toma cuidado. Toma cuidado, porque John Gottman diz que quando esses 4 cavaleiros se encontram dentro de um lar, a destruição é um passo estatisticamente iminente. Você consegue dizer se alguns desses cavaleiros está rodeando o seu lar e acabando aos poucos com o seu casamento? O que você pode fazer? O que você pode fazer para resistir a eles? Não basta que a gente identifique a sujeira. Não basta que a gente coloque essa sujeira toda dentro do lixo. A gente precisa esvaziar a lixeira
para continuar com uma vida tranquila e para ter saúde dentro de casa. O texto de Colossenses 3, 12 a 14, é um texto muito simples, muito pequeno, muito curto. Apenas 3 versículos, que eu acredito ajudam a gente demais nesse processo de luta contra esses cavaleiros. O texto diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Esse texto nos mostra que, com o propósito de cultivar um ambiente cheio de graça, é necessário, em primeiro lugar, que você resgate a lembrança de tudo quanto Deus já fez por você. Você deseja jogar o lixo fora. Você deseja resolver algumas pendências. A primeira coisa a fazer é avaliar a sua relação com Deus. É trazer à sua mente e o seu coração a lembrança de quem de fato é você na relação com o Criador do universo, na relação com aquele que um dia morreu na cruz dizendo, foi por você. Dependendo da sua resposta a essa questão, você não vai ter condição de mudar absolutamente nada em você e na sua relação conjugal. Não vai. Dependendo da resposta, muita coisa pode ser resgatada, muita coisa pode ser trabalhada. Versículo 12 diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. O apóstolo Paulo faz questão de lembrar ao pessoal que vive na cidade e na igreja de Colossos quem eles são na relação deles com Deus. Em primeiro lugar, ele afirma que Deus havia escolhido a eles. Eles estavam fazendo parte do povo de Deus porque Deus deliberadamente dos céus os escolheu. Tem muitos textos na Bíblia que falam a respeito desse movimento incondicional, unilateral da parte de Deus para vir ao nosso encontro, para tomar uma iniciativa. João 15, versículo 16, é um texto onde Jesus diz: vocês não me escolheram, não foram vocês que optaram por mim, que um dia pensaram assim, eu preciso sim me aproximar um pouco de Deus, de Jesus, cultivar minha espiritualidade. Não foram vocês. Ele continua dizendo, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em seu nome. O que esse texto procura nos mostrar é que nós não somos aqueles que damos o primeiro passo, é sempre Deus quem dá o primeiro passo na nossa direção. E isso é constrangedor, pelo menos para mim. Eu não sei se isso te constrange, mas deveria constrangê-lo. Porque seguindo o curso natural de todas as pessoas da humanidade, a sua tendência não era estar aqui. E você só está aqui por um movimento de graça da parte de Deus, tocando o teu coração, influenciando a tua vida e te chamando para perto dEle, porque Ele te ama. Porque Ele é bondoso, Ele toma sempre a iniciativa. A nossa relação com o Pai estava quebrada, mas Ele toma a iniciativa, sempre, sempre. 1 Coríntios 1:27 diz, mas Deus escolheu o que para o mundo era loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Se em algum momento você teve um pensamento assim na sua mente, puxa, Deus veio na minha direção, era óbvio, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa bondosa, eu sou uma pessoa correta, logo chamei a atenção de Deus por conta dos meus atos de bondade por aí, e está tudo certo, nada. Deus decidiu dos céus
ir ao teu encontro por uma razão muito simples: para envergonhar os sábios. Porque a sua escolha, assim como a minha escolha para estarmos aqui, é loucura. É loucura. Nós não merecíamos isso. Nós não merecíamos estar aqui. Ele o fez para envergonhar os sábios. Ele o fez para envergonhar aquele que é forte. Em outras palavras, nós somos os fracos da história. Ele quem toma essa iniciativa. Ele o faz de maneira graciosa. Vocês, porém, diz 1 Pedro 2,9, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse chamado de Deus não é simplesmente um privilégio para a gente. Nós estamos aqui com uma responsabilidade, a responsabilidade de levar esse evangelho, de levar essa mensagem àqueles que ainda não receberam essa mensagem. Nós fomos chamados para participar de algo grande. Você acha que os planos que você faz na sua empresa são grandes? Os desafios e as metas que você tem para os próximos 2 anos são algo grande? Pensa em algo grande, meu amigo. Você está agora diante de algo grande. O Criador do universo disse que quer conquistar o coração do mundo todo, e Ele confiou a você essa responsabilidade. Isso sim é um desafio grande. Para isso nós fomos escolhidos por Deus. Que privilégio! Deus tomou uma iniciativa, nos alcançou quando a gente não merecia, e nos colocou diante de uma missão que dá sentido para a nossa vida, O que Deus já fez por você, Deus também te santificou, é o que diz o texto. O que isso significa? Isso significa que Deus nos pegou do jeito que nós estávamos, sujos, com a nossa vida toda corrompida, toda em desconformidade com o desejo de Deus. E Ele nos considerou diferentes. Ele nos considerou limpos, Ele nos considerou separados, santos. 1 Coríntios 1:1-2 diz: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Deus não nos escolheu porque nós éramos bonzinhos. Ele veio na nossa direção, nos pegou do jeito que nós estávamos, sujos, imperfeitos, pecadores, e morreu numa cruz por nós, para que o olhar de Deus, ao passar primeiramente sobre Jesus, aquele que pagou a nossa dívida na cruz, nos considerasse então santos. Nós não somos santos por nós mesmos, por nossa bondade. Nós somos santos por conta daquilo que Cristo fez na cruz. Somos passivos de uma ação santificadora da parte de Deus. 1 Coríntios 6:11 diz a mesma coisa. Os perversos não herdarão o reino de Deus, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Nós fomos lavados dessa forma por Jesus e pelo sangue que Ele verteu naquela cruz. Bondade. Eu não sei como você se sente diante das suas fraquezas, quando você pisa na bola diante de Deus, mas eu me sinto muito mal quando eu me lembro de um texto como esse. A alegria volta, porque eu percebo que apesar das minhas fragilidades, Deus, por conta do sacrifício de Jesus, me considera limpo. Em último lugar, Apocalipse 7:13-14, é uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Quem são estes que estão vestidos de branco, com pureza, inculpáveis? Quem são esses? E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes,
e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Só existe uma maneira de você ser considerado santo, limpo e perfeito diante de Deus. Só existe uma. Tendo uma experiência profunda com o Cristo que um dia morreu numa cruz por você. E se você ainda não teve essa experiência, você pode tê-la ainda hoje, nessa noite, rendendo a sua vida e dizendo: Deus, eu creio, hoje eu creio que o que Jesus fez naquela cruz foi por mim. Você pode ter essa experiência hoje, e eu te garanto, você não vai precisar mais ir para a cama com aquela sensação de ser sujo, de ser impuro, de ser indigno de poder conversar com o Criador, porque Ele concedeu em Jesus a você vestes brancas, brancas, brancas. Em último lugar, o texto bíblico diz que Deus já fez por você e por mim algo importantíssimo também. Ele nos amou. Ele nos amou profundamente, como ninguém jamais foi capaz de nos amar. 1 João 4, 9 e 11 diz: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Foi o amor do Pai que moveu a entrega do seu Filho Jesus. Essa semana eu conversava com uma pessoa aqui da comunidade e eu perguntava assim para essa pessoa: como é que foi esse negócio de você ter o seu primeiro filho esse ano? O que eu recebi de retorno foi: pela primeira vez eu consegui entender com mais profundidade o preço que Deus pagou para enviar o Filho dele para morrer por mim numa cruz. Renato, eu não teria condição de fazer isso. Eu não teria condição de dar o meu próprio filho, e Deus fez isso por mim. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Amor. Pelo homem bom, diz Romanos 5, 7 e 8, talvez alguém tenha coragem de morrer, porque é injusto ver alguém bom morrendo. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ele não apenas toma a iniciativa de vir nos buscar e nos escolher, mas Ele demonstra o seu amor morrendo por nós quando a gente não merecia absolutamente nada. Isso precisa constranger o seu coração como constrange o meu. Nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus te amou na cruz, Ele morreu naquela cruz por você, mas mais do que isso, aquele que demonstrou amor por você na cruz continua te amando até hoje, e não existe nada capaz de te separar desse amor, nada. Se ao longo dessa semana você cometeu algum pecado que desagradou o seu coração, que desagradou o coração de Deus, que está te deixando constrangido, eu queria deixar uma palavra vinda do Deus Altíssimo para você. Esse pecado foi pago na cruz com o sacrifício de Jesus. A morte que você deveria pagar como consequência do seu ato foi paga na cruz. Isso é graça, isso é manifestação do amor de Deus pela sua vida. Se renda a esse perdão e prove desse amor, que é um amor transformador, que muda a gente de dentro para fora. Qual a importância de lembrar que Deus nos escolheu, nos santificou e nos amou? Somente aqueles que sabem que pertencem a Deus é que se empenham em viver dentro de casa, na família, na relação conjugal, para agradá-lo. Se você é uma dessas pessoas que já provou do perdão de Deus, o teu casamento não tem a ver com você, primariamente. O teu casamento não tem a ver com a sua esposa, primariamente.
ele tem a ver, sabe com quem? Com Deus. E tudo o que você faz nessa relação é feito diante dele e para ele. Continue infernizando o seu marido. E você o faz diante de Deus e para Deus. Continue infernizando a vida da sua esposa. E você estará fazendo isso diante de Deus e para Deus. Tudo que nós fazemos por pertencermos a Deus e não mais a nós mesmos é feito diante dele e para ele. Por isso, arrumar as coisas dentro da sua casa e dentro da minha casa não é apenas uma questão de eu vou abrir mão ou não vou abrir mão no meio dessa discussão. Eu vou querer paz ou não vou querer paz. Isso tem a ver com a minha espiritualidade. Isso tem a ver com a minha devoção a Deus. Se você não quer, por orgulho, dar um jeito na sua relação conjugal e na sua família, o faça, pelo menos, porque isso é o que Deus espera de você. Você não pertence a você. Eu não pertenço a mim. Nós pertencemos a Deus. Em segundo lugar, a importância de nos lembrarmos que Deus nos escolheu, santificou e amou, é porque somente aqueles que reconhecem as suas imperfeições é que conseguem conviver com as imperfeições dos outros. Não foi assim que Jesus conviveu com a gente? Ele morreu por nós numa cruz para viabilizar a relação dele com gente imperfeita. Quanto mais nós que somos imperfeitos também. Pare com essa tendência de ficar colocando a culpa apenas no seu cônjuge. Enquanto você continuar com essa tendência maligna, a sua casa continuará sendo um inferno. As relações serão impossíveis dentro de casa. Assuma a sua parcela de culpa, assuma a sua responsabilidade, humildemente perante Deus. Aqui não existe ninguém, absolutamente ninguém correto o tempo todo, quanto mais na minha casa e na sua casa. Somente aqueles que se sentem profundamente amados por Deus é que conseguem amar os seus familiares. E nós precisamos lembrar o que a gente acabou de lembrar agora através desses textos, porque senão a gente não consegue. O que a gente vai conversar a partir de agora é tão sério, é tão complicado, que se você não se lembrar do quanto Deus ama você e o preço que Ele pagou para te amar, você não vai dar conta. Você vai olhar para os desafios e você vai dizer assim, não dá, eu não quero fazer isso pelo meu marido. Você só vai conseguir fazer isso, e você só vai desejar fazer isso pelo seu cônjuge e pela sua família, quando você reconhecer a quem você pertence, e o quanto Deus te ama. Você vai precisar de uma fonte poderosa para isso. Muito poderosa. Com o propósito de cultivar um ambiente cheio de graça. Resgate a lembrança de tudo quanto Deus deseja fazer em você. Primeiro, a lembrança do que Deus fez por você. Agora, a lembrança do que Deus deseja fazer em você. Na sua vida. Versículo 12b e 14 diz assim: revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Esse é o planejamento estratégico de Deus para você e para mim. Não, ele não é o planejamento estratégico para a sua esposa e para o seu marido. Ele é o planejamento estratégico para você. E se isso não acontecer com você, a sua família não vai ser transformada. A sua casa continuará vertendo lixo e cheirando mal. Esse é o planejamento estratégico. Está a fim de entrar? Está a fim de encarar? Só quem se sente muito amado por Deus é que olha para um negócio desse e diz assim, eu quero. Nas revistas que a gente lê por aí, quando a gente vai para um consultório médico,
quando a gente vai para um dentista, dificilmente a gente encontra uma reportagem dizendo como se tornar mais manso na relação conjugal, como se tornar alguém mais paciente, como se tornar alguém mais bondoso quando o outro não merece. Você encontra isso em algum lugar, em alguma revista, Não. Esse é um projeto exclusivo de Deus para você e de Deus para mim. O texto começa dizendo que Deus deseja nos revestir com compaixão. A palavra compaixão do grego, oktimos, significa conseguir se preocupar sinceramente com um outro, assim como Deus se preocupou conosco e nos escolheu. Deus deseja que você comece a se importar, rompendo com aquele negócio diabólico de eu não me importo com o marido, com o que ele faz, com o que ele pensa, eu não quero mais saber dele, eu não quero saber o que a minha esposa pensa, quais são os sonhos dela, ela que se vire. Deus deseja romper com isso, semeando compaixão. Nós devemos nos importar uns com os outros dentro de casa, esse é o projeto de Deus. Identifique o estado do outro. Às vezes uma discussão começa porque nós somos incapazes de perceber o estado do outro. O problema no trabalho não justifica a explosão dentro de casa, não justifica, mas explica. Portanto, você, esposa, quando percebe o marido nessa situação, não cutuque o marido com vara curta, e vice-versa. Se importe com o estado do outro, com o momento do outro. Muitos de nós estamos passando por problemas difíceis e complicados, na vida profissional, na vida financeira, na criação dos filhos. Nós precisamos compreender um pouco melhor o momento um do outro. Se coloque no lugar do outro. Compaixão é isso também. É quando você se coloca no lugar do outro e pensa assim, eu também não agiria assim numa circunstância tão complicada e tão adversa. Se coloque no lugar do outro e trabalhe pelo alívio do outro. Compaixão é isso. É trabalhar para que o outro seja aliviado. E perceba comigo, o ambiente é complicado. O ambiente é o ambiente de conflito. O outro está provocando você e você, ao invés de revidar, faz o quê? Para a glória de Deus, você trabalha por ele, por ela, para aliviar as suas cargas. Em segundo lugar, Deus deseja nos revestir de bondade. Bondade. A palavra bondade do grego, chrestotes, significa literalmente fazer pelo outro o que é fruto de virtude. Tudo que for fruto de virtude eu faço pelo outro. Quando não for fruto de virtude, eu não posso publicar, eu não teria alegria de colocar num jornal, eu não faço. Simples assim. Ofereça a sua retidão e fidelidade. Quando o outro começa a complicar a nossa vida e tornar a nossa vida pesada, a nossa tendência é fazer o quê? Eu vou revidar, eu vou dar na mesma moeda. Não, retidão, sempre. Retidão e fidelidade. Se diante da infidelidade do outro a relação conjugal se torna inviável, que então os passos sejam dados para que o divórcio aconteça. Mas a infidelidade do outro não me autoriza a agir com infidelidade e falta de retidão também. Por quê? Porque tudo o que eu faço dentro da relação conjugal, eu faço diante de Deus e faço para Deus, em primeiro lugar. Ofereça préstimos e utilidade. Tem gente que faz questão de não prestar mais para o marido, de não ser útil mais à esposa. É o meu jeito de tornar a coisa mais justa dentro de casa. Justa nada. Você vai acabar com o ambiente de paz dentro da sua casa. Se você deseja começar alguma coisa, comece você servindo as necessidades com amor e com bondade, e ofereça expectativa e aspirações, o desejo de ver o outro melhor. Você quer saber uma maneira de você demonstrar isso? Orando pelo outro.
orando pela esposa. Já faz quanto tempo que você não dobra os teus joelhos para orar pela tua esposa, maridão? E você está se queixando do quê? Coloca o teu joelho no chão, ora diante de Deus, dizendo: Pai, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua força para ser o marido que a minha esposa merece. No meio da confusão dela, no meio dos problemas dela, você, esposa, precisa fazer o mesmo pelo seu marido. Do contrário, a sua casa vai se encher de lixo e será insuportável viver no meio dessa sujeira. Em terceiro lugar, Deus deseja nos revestir de humildade. A palavra do grego humildade significa literalmente assumir uma postura de modéstia perante o outro. Modéstia. Modéstia que alguns de nós já perdemos há tempo diante da tentativa de prevalecer sobre o outro no meio das discussões. Se dispõe a ouvir o outro. Se uma crítica está vindo, e ela não é uma crítica sobre a sua pessoa, mas sobre aquilo que você vem fazendo, escute. Ou você é alguém que não pode ouvir crítica de ninguém? Por que não? Se a crítica não é sobre a sua pessoa, ouça. E ouça até o fim, com tranquilidade, com calma, com modéstia, com humildade. Se dispõe a aprender também com o outro. A partir do momento que você começa a julgar o caráter do outro, a essência do outro, você não aprende mais com ele. E com isso você não apenas afasta o outro, mas você começa a assumir uma postura arrogante. Talvez o maior pecado de algumas esposas e de alguns maridos aqui, muito corretos e muito justos, seja o orgulho. E o orgulho é um vício perigoso porque ele nos pega de sobreaviso. Ele vai nos corroendo pelo calcanhar. E a gente só consegue enxergar o problema do outro, sem perceber que a nossa arrogância é que está inviabilizando a relação. Se disponha a arrepender-se perante o outro. Já faz quanto tempo que você não diz assim no meio de uma discussão? Acabou a discussão, fui eu. Perdão. Perdão. Já faz quanto tempo que na relação com um amigo você não faz isso? Perdão. Foi culpa minha. Sem se justificar, sem tentar diminuir o que você fez, o dano que você gerou no outro, simplesmente dizer: fui eu me arrependo. O que Deus deseja fazer em você? Revesti-lo de mansidão. A palavra mansidão significa literalmente disposição para abrir mão dos seus direitos. Interessante a definição, né? O manso é aquele que abre mão dos seus direitos. Abra mão do direito de estar sempre com a razão. Porque se em todas as discussões você tiver sempre a razão, logo, logo você não terá mais o seu cônjuge. Simples assim. Abra mão também do direito de se vingar. Às vezes o conteúdo da maldade do nosso cônjuge acaba gerando aquela sensação de que eu posso fazer o mesmo. Eu tenho o direito de revidar. Tenho o direito de revidar a quem você serve, a quem você pertence. A sua atitude é direcionada primariamente a quem? A ela, a ele, ou ao Deus que te chamou para pertencer ao povo dele, para ser luz diante dos homens. A quem você pertence? Abra mão do direito de se amargurar. Tem gente que não revida, mas guarda a ofensa num lugar muito privilegiado dentro do coração. E todas as vezes que o outro tenta mudar, o outro tenta mostrar alguma coisa diferente, eu puxo aquela carta contendo a lembrança de tudo que essa pessoa já me fez ao longo da vida. Porque eu não posso deixar isso aqui passar em vão. Eu não vou abrir mão disso aqui, não. Não abra mão, então. E a sua casa vai continuar com lixo. Muito lixo.
E vai ser insuportável viver ali, com um cheiro tão ruim. O que Deus deseja fazer em você é revesti-lo de paciência. Revesti-lo de paciência. A palavra paciência significa capacidade de suportar a provocação constante de alguém. Alguém aqui gostaria de pedir a Deus paciência? O problema é que quando a gente pede paciência, a forma de Deus nos dar paciência, sabe qual é? Nos dando exercícios para isso. Certa vez um sujeito dentro de um mosteiro foi para uma capela e começou a orar dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor me dê paciência. Me dê paciência, Senhor. Apenas isso eu lhe peço, paciência. E o sujeito saiu da capela, abriu a porta. Quando ele abriu a porta, ele tropeçou num sujeito que estava dormindo na frente da porta. E o sangue subiu, e ele já ficou nervoso. Falou: peraí, alguma coisa está errada. Ele foi para a cozinha, porque ele era um cozinheiro dentro do mosteiro, e quando ele abriu a porta e foi entrar, ele bateu a cabeça numa panela. Alguém colocou a panela no lugar errado. E tudo começou a conspirar para ele ter falta de paciência. Ele voltou correndo para a capela, dizendo: Deus, eu não estou entendendo. Eu acabei de pedir paciência para o Senhor. E o Senhor me coloca diante de um monte de situações que me tiram a paciência. Então o sujeito que estava limpando a capela disse assim: olha, não estou querendo me meter a besta na sua oração, e não. Mas se você pediu paciência, não tem jeito melhor de Deus te ensinar do que colocando e te expondo gradativamente a essas situações. Você deseja ter paciência? Talvez seja por isso que Deus te deu o marido que te deu. Talvez seja por isso que Deus te deu a esposa que te deu. Talvez seja por isso que Deus te deu o amigo que Deus te deu. Porque você precisava desenvolver paciência. E às vezes você olha para cima e diz assim: está tudo errado. Deus me deu a pessoa errada. Deu nada. Deu a pessoa certa. Porque o que Ele deseja tratar é a sua impaciência. Ore a Deus pedindo paciência. Ore a Deus. Aceite os desafios dados por Ele, ainda que o desafio seja a sua esposa, o seu marido, o seu cônjuge, o seu filho. E leve suas causas a Deus antes de levá-lo ao outro. Essa é uma boa maneira de se exercitar paciência. Eu preciso confrontar o meu marido, a minha esposa, um amigo, sobre uma pendência que foi aberta, ótimo. Eu preciso fazê-lo. Mas antes de levar a pendência a essa pessoa, leve esse conteúdo para Deus primeiro. Porque tudo na relação conjugal diz respeito primeiramente a Deus. Conversa com Ele primeiro. E perceba se o seu tom de voz e a tua sabedoria na apresentação desse conteúdo ao seu cônjuge não vai ser diferente. Eu te garanto que vai. Deus deseja, por último, te revestir de amor. A palavra amor significa amor incondicional, ágape. Amor que vem de Deus e não é natural dos seres humanos. Ágape não é um sentimento, mas uma atitude. Deus não quer que você tenha um sentimento diferente para depois agir de forma diferente. Ele quer que você haja diferente para que a sua atitude contagie o seu interior e mude o seu sentimento para com a pessoa amada. Ágape exige a disposição de se sacrificar pelo outro. Assim como Cristo se sacrificou por você na cruz. E qual é o problema disso? Na nossa espiritualidade não há problema nenhum. O nosso Deus fez o mesmo por nós. Sacrifique-se pelo seu marido, pela sua esposa. Ágape é o único conteúdo capaz de transformar o outro. No Antigo Testamento, Deus nos deu 10 mandamentos. E se nós tivéssemos cumprido os 10 mandamentos, não haveria necessidade do envio de um Salvador para morrer numa cruz por nós. Bastaria a lei. Mas não funcionou. Porque a gente não deu conta de corresponder à lei. Então Ele se sacrificou por nós, mostrando um amor tremendo, capaz de nos transformar
de dentro para fora, aos pouquinhos. Por que você acha que as leis e as regras dentro de casa vão mudar o seu marido? A pressão para cima da sua esposa vai transformá-la? Não vai. Só tem uma coisa capaz de transformar a pessoa que convive com você, só uma, guarde isso: ágape, amor sacrificial. E ainda assim, não é da noite para o dia. É conteúdo para uma vida. É disposição para uma jornada. O problema é que a maioria de nós olha para a nossa vida, vida profissional, vida conjugal, como se fosse uma corrida de 100 metros rasos. Quando, na verdade, a nossa vida é uma maratona. Uma maratona na qual Deus nos aperfeiçoa dia após dia. Em terceiro e último lugar, com o propósito de cultivar um ambiente cheio de graça, resgate a lembrança de tudo quanto Deus deseja fazer através de você. Primeiro do que Deus fez por você, depois daquilo que Deus deseja fazer em você, e agora daquilo que Deus deseja fazer através de você. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Em outras palavras, esvaziem a lixeira. E não existe uma maneira melhor de esvaziar a lixeira dentro de casa do que ministrando perdão. Não existe nenhuma maneira melhor de esvaziar a lixeira do que pedindo perdão. Pastor Mark Driscoll diz que perdão não é negar, aprovar ou diminuir o mal feito a você. Isso é minimizar, isso é negação. Perdão vem do latim pardonum, através do dano, é assumir que um mal foi feito a mim. E dói. Mas eu decidi não atribuir àquele que me fez o mal que hoje dói no meu peito. Perdão não é um troféu que eu entrego a quem se arrependeu. Se a pessoa se arrepender, se meu marido se arrepender, se minha esposa se arrepender, eu dou perdão. Não. Deus não fez assim com a gente. Ele não esperou o nosso arrependimento, Ele tomou a iniciativa. Se você ficar esperando pelo seu marido te perdoar, pelo seu marido se arrepender, ou para sua esposa se arrepender, as coisas não vão mudar dentro de casa. Esvazie você a lixeira. Pare de ficar trazendo conteúdo de amargura para a sua mente e para o teu coração. Pare. Jogue fora, esvazie a lixeira. Perdão não é esquecer o mal que cometeram contra você. Perdão não envolve esquecimento. Pelo contrário, muitas vezes você vai se lembrar do mal que foi feito. Por isso, perdão não é um ato único que não requer renovação. Em algumas situações você precisa costumeiramente voltar a essa dor e ministrar o perdão às pessoas que geraram essa dor em você. Perdão não é sinônimo de reconciliação. Preste atenção nisso. Perdão é diferente de reconciliação. Perdão é a liberação do outro quanto à dor que eu sinto no coração. Eu estou sentindo a dor e eu vou lidar com ela. Você está perdoado, eu não vou atribuir a você. Reconciliação exige tanto perdão como o arrependimento do outro. Está dando para entender a diferença? Por isso, em alguns casos, a gente perdoa a pessoa que não está arrependida. Mas dificilmente há reconciliação quando o outro não reconhece os seus erros. Não basta que a sua esposa te perdoe, que o teu marido te perdoe, você precisa se arrepender também. Profundamente, do contrário, o lixo permanece dentro de casa. Perdão não é negligenciar a justiça. Se alguma coisa foi feita contra você, mulher, pelo seu marido, e isso agride as leis do Estado, se ele bateu em você, você pode perdoá-lo e, ao mesmo tempo, levar isso a um juiz.
sem problema nenhum. O perdão nem sempre é sinônimo de reconciliação e também não é negligenciar a justiça. Perdão é amar o próximo a despeito do pecado. Não perdoamos o companheiro porque ele é bom e porque ele merece, mas porque Deus é bom e merecedor. O perdão inclui desejar o bem do outro que peca contra você e ser capaz de orar pelo bem-estar da pessoa, sem manter uma lista dos erros cometidos pelo companheiro como uma pilha de pedras a serem usadas quando conveniente. O perdão é um estilo de vida permanente que tem um custo muito alto e que só pode ser praticado pelo amor a Deus e pelo próximo. A quem você pertence? Às vezes não dá vontade de esvaziar a lixeira, não, pensando no nosso cônjuge. Mas a gente não esvazia a lixeira pensando no cônjuge primariamente. A gente esvazia a lixeira pensando no Deus que nos assiste. É para Ele em primeiro lugar. É por Ele em primeiro lugar. Concluindo, se você ainda não teve uma experiência profunda com o amor de Cristo manifestado por você, manifestado por Ele na cruz do Calvário, clame por isto ainda esta noite. Somente a partir daí é que você terá os recursos necessários para reeditar a sua vida. Você ainda não teve essa experiência, nós vamos orar hoje e peça que Deus toque o seu coração e inicie um processo de mudança na sua vida. Isso pode acontecer. Se você não está numa relação conjugal e teve a sensação de que a mensagem desta noite não foi para você, lembre-se de que os seus relacionamentos interpessoais também produzem um lixo que pode intoxicar você. E nas suas relações interpessoais, esvazie a lixeira, pelo amor de Deus. E segue em frente. Segue em frente. Se você está numa relação conjugal comprometida com a presença dos 4 cavaleiros do Apocalipse, creia que Deus pode restaurar a sua relação, mas isto passará necessariamente pela transformação da sua vida e da minha vida. Não tem outra porta de entrada. O outro não é nunca a porta de entrada. A porta de entrada sou sempre eu. E o que Deus vai fazer na minha vida. Se você está numa relação conjugal saudável, mantenha-se vigilante e ligado à fonte de todo amor, o Deus Altíssimo. O sentimento de controle sobre a relação pode ser o primeiro passo para o comprometimento da paz em seu ambiente familiar. As coisas estão bem? Olha, elas não estão bem por sua causa. Elas estão bem por conta da bondade do Criador. Portanto, não se afaste dele. É muito comum, gente, pessoas que depois de anos passando por problemas, se encaixam, começam a namorar, noivam, casam, esvaziam de si mesmos e de Deus no restante dos meses. Aí surgem as crises e a gente acorda. As coisas estão bem, estão fluindo na sua vida. Continue próximo a Deus. Ele é a razão das coisas estarem bem. E somente Ele é que pode manter as coisas dessa forma. Somente Ele. Ele é a fonte. Você não é a fonte. Eu não sou a fonte. Ele é a fonte de todo amor. Feche os teus olhos. Tenha um tempo de conversa com Deus. Se posicione diante do Deus que tem ido ao teu encontro. Ele deseja cear com você nessa noite, reinando no seu coração, salvando a tua vida e resgatando o seu coração. Essa é a nossa oração. Dá-nos um coração igual ao teu, para que o nosso lar reflita o teu amor e a tua bondade.
e os nossos relacionamentos dentro de casa promovam a glória do Senhor. Nós clamamos por isso em nome de Jesus. O poder não vem de nós, a fonte não somos nós, Jesus é a fonte. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus encontre cada coração aqui neste momento e inicie uma transformação importante para a glória do Senhor. Amém. Depois de calmarias e temporais, nos olhos molhados da despedida, lutando por sonhos, trocando ideais. Sempre que houver mais de um coração pulsando na mesma dor, não há como esconder, são marcas de um grande amor. Nas fases longas de frases curtas,